Nos 101 anos do imposto de renda no Brasil, a isenção mais antiga da pessoa física é a relativa ao recebimento de doação ou herança. É o único rendimento que constou como isento em todas as declarações até 2023. Essa isenção, no entanto, não atinge o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação. A luta para que o rendimento seja não tributável será tema da última curiosidade deste vídeo. Nos primeiros anos, a declaração do imposto de renda podia ser entregue pessoalmente, nas repartições do imposto de renda e em alguns órgãos autorizados do Ministério da Fazenda. Pelo correio. Pelo depósito nas caixas existentes na Delegacia Geral. A Delegacia Geral do Imposto de Renda incentivava o uso dos correios e das caixas coletoras, conforme as instruções, da entrega da declaração por via postal ou depósito nas caixas destinadas a esse fim evita ao contribuinte perda de tempo e facilita cumprir a obrigação fiscal com maior segurança. O contribuinte depositava a declaração numa caixa coletora e saía sem recibo. Qual a prova de entrega? A Delegacia Geral do Imposto de Renda esclarecia: os contribuintes que enviarem as declarações pelo correio ou as depositarem nas caixas especiais receberão os recibos das mesmas, por via postal, dentro de 15 dias da data de entrega. O Diário Oficial da União publicará a remessa do recibo ao endereço do contribuinte, valendo esta publicação como prova do recebimento daquele documento. O Decreto número 21.554, de 1932, promoveu várias alterações na legislação do imposto de renda. Uma delas determinou que, quando os cônjuges fizessem separadamente declarações de rendimentos, somente o marido poderia fazer a dedução de encargos de família e restrita aos filhos na constância da sociedade conjugal. Antes, na declaração em separado, a despesa com dependentes podia ser concedida a qualquer dos cônjuges. Em 1942, a fiscalização do imposto de renda era exercida pelo contador. O cargo de agente fiscal só foi instituído em 1958. O Decreto-Lei nº 4.419, de 1942, criou no quadro permanente do Ministério da Fazenda 150 cargos de contador. Para tanto, houve concurso. O Ministério da Fazenda entendia que o provimento do cargo fosse exclusivo por pessoas do sexo masculino. Em defesa dessa tese, o ministro da Fazenda encaminhou exposição de motivos ao presidente da República, que aprovou o pedido, conforme Diário Oficial da União, de 21 de outubro de 1942. Em 1951, entendendo que as casas de comércio não eram lugares suficientemente dignos para o comparecimento de funcionárias, quer para a exigência de comprovantes, quer para fazer exames de escrita, o Imposto de Renda expediu portaria dispondo que esse serviço fosse afeto aos funcionários do sexo masculino. Antes da instituição da Receita Federal, em 20 de novembro de 1968, os órgãos responsáveis pelo imposto de renda eram Delegacia Geral, Diretoria, Divisão e Departamento. Nenhuma mulher comandou essas repartições. Nos 55 anos da Receita Federal, 24 homens foram secretários e apenas uma mulher comandou a secretaria. O Decreto-Lei nº 3.200, de 1941, instituiu uma série de medidas sobre a organização e proteção da família. Uma delas ficou conhecida como Imposto de Renda do Solteiro, embora não atingisse exclusivamente os solteiros, mas tinham a maior alíquota.
Na declaração de IRPF do exercício de 1942, de uma contribuinte foi exigido o adicional de 15% do imposto de renda do solteiro. Ela não se conformou, alegando que não lhe podia caber culpa por não constituir uma família, quando, de fato e de direito, essa obrigação caberia ao homem, que a mulher não casa quando quer, mas quando é querida, que a mulher está sujeita à escolha do homem, que, em tais condições, a tributação da Lei de Proteção à Família não se aplicava ao seu sexo, mesmo porque o mencionado artigo citava os contribuintes, no masculino sem usar a expressão ou de ambos os sexos ou tão usada na legislação brasileira, quando a ambos se quer referir. Ela entrou com processo e, em primeira instância, a divisão do imposto de renda indeferiu o pedido. Ela não se conformou e recorreu ao Conselho de Contribuintes, que assim decidiu. Considerando que são pertinentes as razões da recorrente, dignas até de louvor e ponderação a ausência de respeito humano com que foi explanado o lado delicado da questão. Considerando que um exame atento do Decreto-Lei nº 3.200 de 1941 leva à convicção de que seus tributos somente são aplicáveis aos contribuintes do sexo masculino, porque na realidade os do sexo feminino não podem ser responsabilizados pela omissão do que lhes é impossível fazer, sob qualquer ponto de vista, qual seja a constituição de uma família, cuja proteção é o escopo único da lei. Acordam os membros do primeiro Conselho de Contribuintes, por maioria de votos, dar provimento ao recurso para o efeito de isentar a recorrente do adicional da Lei nº 3.200. De acordo com o Decreto nº 4.178, de 1942, nenhum passaporte seria concedido ou visado, sem que o interessado provasse estar quite com o imposto de renda. A prova da quitação do imposto de renda era feita com certidão da repartição competente, documento que só produzia efeito no ano em que tivesse sido passado. Só podia viajar ao exterior quem estava em dia com o imposto de renda. Mesmo os que não eram obrigados a apresentar declaração e iam viajar para o exterior deviam obter na divisão do imposto de renda documento que provasse essa situação. Na década de 1940, poucos brasileiros saíam do país. Na década de 1960, no entanto, a quantidade de brasileiros que se destinavam ao exterior tinha aumentado bastante. O cerco a quem viajasse ao exterior e não estivesse quite com o imposto de renda atingiu patamares inéditos. Diversos nomes famosos foram impedidos de viajar ou adiaram a viagem. Até a Miss Brasil, que ia viajar aos Estados Unidos, para concorrer ao concurso Miss Universo, muito popular na época, teve que adiar a viagem, por conta da certidão negativa do imposto de renda. A partir de 1º de março de 1970, foi dispensada a apresentação de certidão negativa do imposto de renda para as pessoas que viajassem ao exterior. Foi substituída pela Declaração para Viajar ao Exterior. No dia 25 de agosto de 1961, o presidente Jânio Quadros, para espanto de toda a nação, anunciou sua renúncia, que foi prontamente aceita pelo Congresso Nacional. O vice-presidente João Goulart estava na China em missão comercial e diplomática. Com sua renúncia abriu-se uma crise, pois os ministros militares vetavam o nome de Goulart. Assumiu provisoriamente a presidência Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, como determinava a Constituição vigente. A solução encontrada foi a adoção do regime parlamentarista. Em 31 de março de 1964, um golpe de Estado derrubou o presidente João Goulart. Em seu lugar, assumiu o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, até a eleição pelo Congresso do general Humberto de Alencar Castelo Branco, um dos principais líderes do golpe. Em 1945, Ranieri Mazzilli, que assumiu 2 vezes a presidência da República, foi designado diretor da Divisão do Imposto de Renda, órgão máximo da administração desse tributo. No final de 1979,
a agência de propaganda que trabalhava para a Receita Federal, a DPZ, recebeu a incumbência do secretário da Receita Federal de preparar uma campanha inovadora para o Programa Imposto de Renda de 1980. Neil Ferreira, publicitário da DPZ, criou o leão como símbolo da campanha. O sucesso é conhecido e se tornou uma das mais bem-sucedidas peças publicitárias da mídia brasileira. A propaganda do leão consistia em ações que o mostravam em situações variadas. O mérito da campanha foi transformar algo temido pela sociedade, que era o imposto de renda, num animal simpático e respeitado. Quando o leão não era ameaçado, não havia perigo. As peças publicitárias começaram a ser veiculadas no início de 1980. Em 10 anos, foram realizados mais de 30 filmes. Na série 30 Segundos, sobre a história da propaganda brasileira, é apresentada a nova versão sobre a escolha do felino nas publicidades do imposto de renda. Na série, do iLib, o D da DPZ, afirma, Neil, que sempre foi socialista, disse que iria mostrar a crueldade do governo, que arranca a nossa carne. Vamos mostrar o leão. Segundo do iLib, Neil Ferreira, que já faleceu, não escolheu o leão por ser justo, leal, não atacar sem avisar, ser manso, e não ser bobo, como reza a versão oficial. O motivo principal foi que, para Neil, que era socialista, a tributação arrancava a nossa carne. Essa versão é desconhecida na Receita Federal, mas foi contada por um dos 3 sócios da DPZ, a agência de publicidade que fez os filmes do leão. O recolhimento antecipado obrigatório foi instituído por meio do Decreto-Lei nº 1705, de 1979. A antecipação do imposto era efetivada em 4 parcelas, nos meses de abril, julho, outubro e janeiro. O recolhimento começaria em abril de 1980 e a Receita Federal precisava fazer uma campanha publicitária para lembrar ao contribuinte de sua nova obrigação trimestral. Para divulgar o recolhimento antecipado, foi decidido enviar aos prováveis contribuintes um folheto explicando os procedimentos para o cálculo e pagamento. Considerando que o recolhimento era trimestral, foi lembrado que se assemelhava a um carnê, pois era pago em 4 prestações anuais. Paralelamente, o símbolo do leão acabava de ser lançado e com ampla aceitação. Daí, a denominação carnê-leão, que foi logo assimilada e assim ficou conhecido o recolhimento obrigatório. No primeiro folheto do Carnê-Leão havia um exemplo de DARF, documento de arrecadação de receitas federais preenchido. Houve quem interpretasse que o valor do exemplo era o que devia ser pago e recolheu igual importância, ou seja, 5.700 cruzeiros. No folheto do segundo trimestre de 1980, o exemplo de DARF tinha a palavra modelo. Em 1991, uma nova agência de propaganda foi contratada pela Receita Federal. Substituiu o leão por atores. Não teve o sucesso esperado. Uma das características dos 101 anos do imposto de renda no Brasil foi a luta para que o rendimento fosse considerado isento e não tributável. Lutas e lobbies de categoria, classe, grupo econômico, sindicato, associação, capital e trabalho marcaram os 101 anos desse imposto. Quando o imposto de renda foi instituído no Brasil, foi denominado Imposto Geral sobre a Renda, geral para mostrar que os rendimentos estariam sujeitos à tributação e a isenção seria exceção. Com o passar dos anos, as isenções só aumentaram. Durante vários exercícios, havia poucas isenções, e as declarações não tinham um quadro para rendimento isento e não tributável. A primeira declaração a ter campo para rendimento isento e não tributável foi a do exercício de 1971. Mesmo assim, o contribuinte devia escrever a espécie de rendimento. Logo no primeiro regulamento do Imposto de Renda, de 1924, tivemos a primeira isenção discutível. Forte pressão e intenso lobby do setor primário isentaram rendimentos provenientes da agricultura.
porém, no regulamento seguinte, de 1926, já estavam no rol dos tributáveis. Os funcionários públicos tentaram incluir seus vencimentos básicos no rol dos isentos, mas nunca lograram êxito. Em 1926, um projeto de lei isentava do imposto de renda os vencimentos dos funcionários públicos. O projeto não foi adiante. Outro rendimento não tributável alvo de debate e contestação foi a imunidade dos vencimentos recebidos pelos escritores, jornalistas e professores, prevista na Constituição de 1934. Foi revogada por meio da Emenda Constitucional número 9 de 1964. Um rendimento não tributável polêmico foi a imunidade de vencimento de magistrado. Até a tributação definitiva, a partir de 1964, alternou períodos de cobrança e de imunidade. Dos rendimentos isentos e não tributáveis, o que gera mais discussão é a isenção, na pessoa física, de lucros e dividendos. Até o exercício de 1996, eram tributados. Por força do artigo 10 da Lei nº 9.249 de 1995, os lucros e dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficaram sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integraram a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, domiciliado no país ou no exterior. A tributação é a forma mais indicada para se transferir renda e patrimônio dos mais ricos para os menos abastados e diminuir a desigualdade social. Por isso, é muito importante que a inclusão de um rendimento como isento seja muito criteriosa.